A direção de Deus pode resolver todos os teus problemas. Fique nesse vídeo que hoje você vai ouvir uma aula maravilhosa de teologia quântica sobre a direção de Deus. Você sabia que a direção de Deus é algo mais importante da sua vida? Se você quer aprender isso, fica aí nessa aula e vamos para cima para mais um vídeo em nome de Jesus. Então, pessoal, nós vamos estar falando sobre a direção de Deus hoje. Se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, entenda que é a direção que pode fazer isso com você. Se não tiver a direção de Deus guiando os seus passos dia após dia, você pode ter sucesso em uma área, em duas áreas. Agora, em todas as áreas, principalmente na área espiritual, que te joga para cima em todas as áreas, se você quiser, só tem uma maneira: através da direção de Deus. Todos os homens da Bíblia que seguiram a direção de Deus tiveram êxito, tiveram sucesso. No momento que eles saíram da direção de Deus, começaram a entrar em derrocada, começaram a declinar, começaram a ser envergonhados, porque a direção de Deus é mais importante do que a velocidade. A direção de Deus é mais importante do que tudo. Por exemplo, você sabe com quem você vai casar? Você conhece a pessoa? Você acha muitas das vezes uma coisa, mas o futuro só quem conhece é Deus. Então, por exemplo, quantas pessoas já não casaram e lá na frente foram até mortos, assassinados? Por quê? Porque não aceitaram a direção de Deus. Uma vez eu estava pregando, terminei a pregação e dei meu testemunho que eu era pastor solteiro, estava esperando a oportunidade de Deus, a direção de Deus na minha vida. Foi quando acabei de pregar, tinha uma senhora que veio até mim depois da pregação e disse: Pastor Renato, você faz muito bem em esperar a direção de Deus. Tanto que eu conheci a pastora, Deus me direcionou para casar com ela. Temos 2 filhos para a honra e glória de Deus. Aí eu falei: por que você está falando isso, irmã? Ela disse: porque Deus falou para eu não casar com meu marido 3 vezes. E as 3 vezes eu não aceitei a direção de Deus. E hoje eu sofro o pão que o diabo amassou. Imagina que essa mulher passa para ela ter falado isso para mim. Eu fiquei 5 anos sem namorar. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo: primeiro, constrói a minha igreja e depois eu te dou o teu casamento. E eu falava: vambora, pessoal, que eu preciso casar. Vambora! E aquela pressão para a obra, E terminei a obra. Logo em seguida conheci a minha esposa. Por quê? É a direção de Deus que é o segredo do meu sucesso. Tá bom? Por exemplo, estamos aqui nesse escritório. Não pagamos R$1 porque criamos esse escritório. Mas eu já paguei aluguéis de outro escritório. Mas porque hoje eu tenho o meu escritório, o nosso escritório. Sabe por quê? Porque nós seguimos a direção de Deus. Certa feita, eu perdi tudo. Todo mundo pensou que eu estava envergonhado. Falei: eu não estou envergonhado não, estou na direção de Deus. Vou esperar a direção de Deus me direcionar. O que aconteceu? Deus usou lá os profetas, me direcionou. Fiquei na direção de Deus. Dentro de pouco tempo, Deus me restaurou tudo. Financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, tudo. Sabe por quê? Porque eu não perdi a direção de Deus. Tudo você só perde quando perde a direção de Deus. Por exemplo, olha para a vida de Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a direção de Deus. Todo mundo julgando Jó porque a maioria da humanidade é materialista. Ela só acredita no que vê. Ela não acredita que você é de Deus se você não tiver coisas materiais. Só que com Deus não é assim. Deus não está olhando para as coisas. Deus está olhando para a pessoa. Deus está olhando para o coração. Como ele disse para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque vocês olham o estereótipo. Eu contemplo o coração. Então você percebe que segredos de Deus, um dos maiores e mais importantes é a direção. Eu conheci minha esposa às cegas. Por que às cegas? Porque eu não conhecia ela pessoalmente. Não conhecia pai, não conhecia mãe, não conhecia irmão, não conhecia nada. Me chamaram de maluco. Eu contei para uma pessoa só, que foi o pastor Clay. Nem para minha mãe, nem para minha irmã, nem para ninguém eu contei. Olha, eu não conheço ela, ela é de longe. O pastor Clay, meu amigo, me chamou: tu é maluco? Por isso que eu não queria te falar. Porque a direção de Deus geralmente é assim.
é algo que todo mundo te chama de doido, de maluco. Mas depois, o mesmo que te chamam de doido, quando ele viu minha esposa pregando, quando ele viu a beleza, a formosura, a unção de Deus, ele apertou a minha mão e falou assim: meus parabéns, cara, Deus te abençoou. Você tá entendendo? É por isso que eu prefiro escutar a voz de Deus do que a voz dos homens. A minha mãe olhou pro terreno e falou: filho, tu tem condição de construir uma casa? Eu falei: não. Ela constrói um quartinho e entra. Eu falei: não, mãe. Eu vou construir uma casa de 2 andares. Ela, como? Pela fé. Porque Deus vai me guiar, vai me direcionar, vai me capacitar. E construir 1 andar, 2 andares, 3 andares e 4 andares. E o que eu mais vejo na igreja é as pessoas tomando as suas próprias direções, a direção do seu esposo, a direção do seu esposa, a direção de filho, a direção de amigo. Eu não vejo mais as pessoas querendo tomar a direção de Deus. Sabe o que falaram pra mim? Ah, Renato, é contigo mesmo, porque se fosse comigo eu não ia aguentar 5 anos sem namorar, não. Deus me conhece, Deus me conhece. Te conhece porque é um carnudo. Te conhece que você não tem compromisso com a direção de Deus. Mas eu tenho. E hoje eu tô aqui super, ultra, mega bem abençoado, treinado, capacitado, evoluído por causa de uma ferramenta, a direção. Se foi bom para você, guarde esse tema de a direção de Deus e use da gratidão para que o universo venha trazer mais bênção para você. Então a gratidão é CCC. Curte, comente, compartilhe e nos siga na rede social, nos siga nesse perfil aí para maior engajamento. Deus abençoe e a paz de Cristo.